Oi pessoal, tudo bem? O meu nome é Guilherme, eu sou o fundador do Papo de Homem, que é um portal que existe há 12 anos para ajudar os homens a viverem melhor. E hoje, a convite da América Serviços Médicos, a gente está aqui com o Dr. Thiago Pádua, oncologista, e o Dr. Lucas Ventura, que é médico de família, para ter uma conversa muito interessante no contexto do Novembro Azul. E o tema da nossa conversa é o seguinte: por que os homens vivem 7 anos a menos do que as mulheres? Esse é um dado do IBGE, é um fato. Os homens vivem quase uma década a menos que as mulheres no Brasil. Então eu queria começar escutando a opinião de vocês a esse respeito e queria te pedir, Dr. Lucas, quando for explicar, também contar pra gente o que é um médico de família, porque nem todo mundo conhece o que é um médico de família. Então, quem começa a conversa? Quem começa o bate-papo? Bom, posso começar? Bom, boa noite. Primeiramente, obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui hoje. E, bom, falando primeiramente sobre a área de atuação, apesar de muitas pessoas ainda não conhecerem a medicina de família, ela é uma área que ela já é uma área muito antiga da medicina, uma especialidade médica, onde o nosso foco principal de atuação é na promoção da saúde e na prevenção. A gente trata também de pacientes crônicos, com doenças crônicas, pacientes em alguns momentos de agudização. E é importante enfatizar que a gente busca... Agudização? E os momentos de emergência, de situações que demandam um atendimento mais rápido. E que a gente busca atender os pacientes em todos os ciclos de vida. Então, desde o bebê, a gente atende ambos os sexos, então a mulher, o homem, gestantes, o idoso, focando prevenção, focando promoção à saúde e com esse tratamento a longo prazo. A gente não tem um período para começar a atender o nosso paciente, a gente deve atendê-lo desde sempre. É uma relação para a vida. Uma relação para a vida e não existe um momento de alta também. Porque mesmo caso o paciente venha a falecer, a gente tem uma família inteira aí para estar cuidando. Maravilhoso. E sobre essa pergunta específica, na sua visão, por que os homens vivem 7 anos a menos do que as mulheres? Olha, existem muitas coisas que influenciam. Existem algumas hipóteses iniciais, até das questões biológicas e hormonais do homem e da mulher. E as grandes causas que nós já sabemos que são causas comportamentais. Muitas vezes relacionadas da exposição do homem ao risco maior, à violência, a uma questão da perda do autocuidado com saúde, de uma falta de busca pelo médico, de um acompanhamento um pouco mais horizontal com o médico, seja ele um médico de família, um clínico geral, um cardiologista, mas eu acredito que essa falta de um acompanhamento a longo prazo. Agir como se ele não adoecesse, como se ele fosse uma espécie de super-homem, invencível, alguma coisa assim. De certa forma, muitos com medo de adoecer ou com medo de um possível diagnóstico ruim, seja câncer, seja outra doença, e raramente buscam o médico. E às vezes quando buscam e está tudo bem, permanece novamente um longo período sem procurar serviço médico no atendimento. E na sua visão, Dr. Thiago? É interessante que essa diferença de sobrevida entre o homem e a mulher é uma coisa que acontece ao longo da história, Apesar da sobrevida, a expectativa de vida está aumentando, tanto para o homem como para a mulher, essa diferença vem se mantendo ao longo dos anos. Então, assim, tem provavelmente essas causas biológicas, a testosterona no homem, que talvez aumente o risco cardiovascular, o estrógeno que pode ter um efeito... A testosterona de fato aumenta esse risco cardiovascular. Não tem nada tão comprovado, que isso vai realmente levar ao aumento do risco cardiovascular, mas é uma das hipóteses. E na mulher o estrógeno, pelo contrário, pode ser um efeito protetor do risco cardiovascular. E além disso, alterações do próprio genoma do homem e da mulher, promoção que o homem tem um Y, a mulher tem um X, a mulher tem 2X, o homem tem um X e um Y. Isso também pode ter algum impacto na biologia das doenças, como o homem vai responder ao tratamento, como a mulher responde ao tratamento. Então, e além disso, tem a exposição. O homem geralmente é mais exposto a situações de risco, de violência. O homem está mais exposto a acidentes de trabalho, a situações de violência. Ou então, ele tem mais incidência de algumas doenças. Então, alguns tipos de câncer, por exemplo, são mais frequentes no homem do que na mulher. E por isso eles morrem mais do que as mulheres. E quais que são esses tipos de câncer que são mais frequentes nos homens do que nas mulheres? Então, assim, para a população masculina, o que a gente descobriu no câncer de pele, o câncer mais frequente é o câncer de próstata, que é o mais comum, seguido do câncer de pulmão. Mas o próstata ainda fica disparado, por ser o mais prevalente ao longo do... Quantos casos, quantas mortes por ano, mais ou menos?
No Brasil, o INCA, né, o Instituto Nacional do Câncer, estimou para o biênio 2018-2019 cerca de 600 mil novos casos, de 140... Em um ano? Nesse biênio, 2018-2019. Uau! É um número bem expressivo, né? E você pega cerca de 120 mil, talvez, sejam câncer de pele, que a gente tira, que são tumores menos agressivos, mas tumor de próstata, eu acredito que fica em torno de 60 mil casos, 58 a 60 mil casos ano, que é um número bem expressivo. 60 mil casos ano. E essa campanha Novembro Azul Sim. até reflete principalmente a prevenção do câncer de próstata, mas acho que o mais importante é tentar puxar a importância da saúde do homem se cuidar. Não como só a prevenção do câncer de próstata, mas como um todo, né? E eu queria fazer uma pergunta específica, a gente estava conversando um pouco ali atrás, antes de ligar as câmeras, sobre o câncer de próstata, o exame, a prevenção. Queria entender um pouco quais são os prós e os contras. A gente estava conversando, tem uma perspectiva na medicina de família, que não é o mesmo que as outras perspectivas da medicina usual, nem sei se é medicina usual que se fala. Então, eu queria entender um pouco com vocês quais são esses prós e contras e como que os homens podem avançar nessa noção de autocuidado. Sim. Eu acho que esse debate, né, ele já vem correndo há algum tempo, mas ele está se uniformizando conforme os trabalhos vão aparecendo também. Sim. Mas é que antes existia um grande grupo a favor do rastreamento, de um rastreamento mais intensivo, né, enquanto nós médicos de família, até baseado no próprio INCA mesmo, contrários ao rastreamento. Não contrários 100% ao rastreamento, mas baseado em alguns trabalhos que mostraram na Europa, grupos que foram rastreados, grupos que não foram rastreados para o câncer de próstata, e chegou-se à conclusão final que a mortalidade era muito próxima de ambos os grupos. Então, se você... Não é que a gente é contrário, mas ainda não existe uma medida tão efetiva para a gente chamar de rastreamento. É que a ideia do rastreamento seria descobrir numa fase precoce e trazer um benefício. Mas existem alguns riscos associados. Que seriam? O PSA, por exemplo, ele pode alterar com certeza no câncer de próstata, mas ele pode alterar com diversas outras situações. Né? Uma hiperplasia da próstata, que é um aumento quase que natural que a próstata apresenta no homem conforme a idade vai avançando. Uma prostatite, uma infecção da próstata também pode levar ao PSA. Sim. E a gente precisa ter um pouco de tato na hora de conduzir isso, de conversar com o nosso paciente. Porque caso o paciente tenha um aumento da próstata, uma elevação do PSA, às vezes eu posso submetê-lo a uma biópsia, e a biópsia ela pode causar alguns danos, nem sempre, né? São danos que não são tão corriqueiros, mas eles são potenciais. Né? Eles podem trazer grandes males para o homem, como impotência sexual, incontinência urinária. E aí muitas vezes ele ser submetido a isso e vir com um diagnóstico negativo, sem câncer, né? Então, a princípio, por um falso positivo, né, uma suspeita muito forte, você faz o exame e a hora que você tem a biópsia de fato em mãos, ele não tem o câncer, ele foi submetido a esse procedimento que é um pouco mais invasivo. Mas acho interessante, essa questão do rastreamento, na verdade, falando de questão populacional. Né? O rastreamento é a ideia de diagnosticar o câncer numa fase, o paciente assintomático, na fase mais precoce possível, para aumentar a chance de cura. Por exemplo, para a mulher, a mamografia diminui o risco da paciente morrer do câncer de mama. Né? Então, é um rastreamento bem estabelecido. O paciente, sexo feminino, faz a mamografia. No sexo funciona masculino, e funciona e é eficaz. No sexo masculino, realmente tem vários estudos já tentaram avaliar o impacto do rastreamento usando o PSA. E a gente não tem uma evidência tão concreta que o uso do PSA diminui a mortalidade, ou seja, os pacientes vão morrer menos fazendo o PSA. A gente sabe que aumenta a chance de descobrir o câncer de próstata numa fase mais inicial, mas isso talvez não vá reduzir a mortalidade. Isso populacionalmente. Mas acho que é muito importante você discutir individualmente com o paciente os riscos e benefícios dessa modalidade de rastreamento com o PSA. Tá? E como o Lucas falou, concordo com ele, várias causas benignas vão causar elevação do PSA. E algumas vezes você vai dizer para o paciente, olha, pode ser câncer, o paciente vai ficar bem preocupado, vai ser uma preocupação exagerada, fazer um procedimento desnecessário realmente foi só uma causa benigna. Mas é importante que a partir de 50 anos todo homem converse com o seu médico sobre o risco e benefício de fazer esse rastreamento ou não. E isso seria feito com o PSA. Então, uma sugestão prática, assim, concreta, é de fato procurar um médico, independente se você vai acabar fazendo o exame ou não, procurar um médico, não se consultar com o Google. Não, sem você dúvidas. não vai resolver isso com o Google, você vai procurar um médico. Sem dúvida. Eu acho que você cai em outro ponto, né? Que o grande problema é que o homem não tem uma figura, um médico que o acompanhe desde sempre, né? Como a maioria das mulheres tem. O ginecologista. Então, o homem não tem quem recorrer para discutir esses rastreamentos, que geralmente é feito pelo ginecologista no caso da mulher.
Agora, com a medicina da família, que está cada vez mais ativa e presente no país, eu acho que isso vai mudar. Que o médico da família vai poder introduzir essas questões com o paciente desde cedo. Eu acho que isso vem para uma outra pergunta também, que é quando que um homem poderia começar a conversar sobre a própria saúde ou procurar um médico? Porque as meninas começam muito cedo. E eu vejo muitos casos, e conversando também com outros institutos que trabalham com masculinidades, de homens que nunca fizeram o exame de DST, de homens que às vezes vão no médico a primeira vez acompanhar a esposa quando ela está grávida. Aí eles se consultam a primeira vez a convite do doutor, da doutora. Por que isso acontece? Como que a gente muda? E quando que um homem poderia começar a conversar sobre a própria saúde na visão de vocês? Bom, eu acredito da seguinte forma. Desde sempre deveria ser, mas a gente precisa ter um start para isso. A campanha do Novembro Azul, a princípio, ela se restringia realmente muito à próstata. E o homem é muito mais do que a próstata, né? Embora seja o câncer mais incidente, tirando os cânceres de pele, existem outras doenças que são muito mais... têm um potencial muito maior de morte, de lesão, de problemas com os pacientes. Para os próprios homens. E quais que seriam? As doenças cardiovasculares, alguns problemas de causa externa, de fato, violência. Diabetes, colesterol, hipertensão arterial, que eles estão no nível ainda mais alto de incidência. O que a gente consegue pegar um gancho é que muito homem, nesse período de novembro, vem já buscar o médico pela campanha do Novembro Azul. Isso tem acontecido, vocês têm notado funciona a campanha. Mas só que aí eles vêm focados na próstata. Eles procuram um médico para fazer o PSA e ultrassom de próstata e o toque. Não quer falar de mais nada. De mais nada, exatamente. E eu uso esse momento particularmente para tentar mostrar a importância de uma abordagem integral à saúde desse paciente. E que ele vai muito mais além do que a própria próstata, que a gente precisa cuidar dele como um todo. Então, é um momento. E como médico de família, como historicamente, não só como médico de família, as mulheres procuram mais os serviços de saúde, mas é uma oportunidade de entenderem o nosso trabalho. E aí, muitas vezes, as próprias mulheres acabam trazendo os homens, os maridos. Vocês notam que isso acontece muito? Sim. Esse ano eu fui ao um urologista fazer uma consulta de rotina e até comentei com vocês, eu estava no consultório e metade das pessoas na sala de espera do urologista eram mulheres. E eu não sei se no ginecologista é assim, se tem muitos homens acompanhando as mulheres. Eu tendo a achar que não. Com certeza. E tem dados, realmente, a gente estava olhando os dados dos planos de saúde. Geralmente, o número de consultas das mulheres é bem maior do que o dos homens, se você vê a frequência. Então, os homens procuram realmente menos serviços de saúde, tanto ambulatorial como urgência. Eles evitam o médico, eles têm medo de procurar o médico, talvez. É o que a gente discutiu anteriormente, a questão da virilidade, O homem... ele evita, talvez, procurar o médico para não mostrar uma fraqueza. Não pode adoecer, ele é o homem. Embora também tenha a mudança do cenário nos dias atuais, mas o homem ainda é uma maioria como predominante como um provedor da casa ou provedor do lar, embora nem sempre queira estar nessa posição. Sim. Até compartilhando um dado com o pessoal que eu estava conversando com eles, a gente fez uma pesquisa grande junto com a ONU Mulheres, o Papo de Homem, e a gente viu que 5 em cada 10 homens não gostaria de se sentir o principal provedor financeiro do lar. Ao mesmo tempo, em 40% dos lares, as mulheres já são as principais provedoras. Sim. Então tem um processo de mudança acontecendo, tem muitos homens querendo mudar, tem alguns que não veem que a mudança já está imensa. E isso gera uma confusão que impacta a própria saúde. Não, sem dúvidas, Eu não acredito que vá haver uma inversão, mas talvez um equilíbrio em um certo ponto. Embora também os dados históricos mostrem que sempre a mulher viveu mais do que o homem. É por isso que a gente levantou a questão biológica, que ainda existem esses estudos falando sobre as questões hormonais. Mas há uma tendência assim, à inversão desse papel. No entanto, o homem ainda tem muito essa pose de que ele não pode adoecer, da questão da masculinidade, da virilidade, muitas vezes até pelo próprio emprego, Não pode a gente não pode se afastar do trabalho. Acho que culturalmente para nós, a cultura aqui talvez do mundo ocidental, do Brasil, a gente busca um médico quando a gente está doente, a gente busca através da doença, quando na verdade a gente deveria buscar através da saúde, estando bem. E acho que isso impacta muito na questão profissional. A relação do empregado com o chefe, com o patrão, de se ausentar porque vai ao médico e talvez passar a impressão de que está doente e possa estar produzindo menos. E aí seria um motivo a mais para ele não buscar ajuda médica. Isso é uma questão cultural, realmente,
E como que vocês acham que a gente pode caminhar para mudar isso? É por meio dessas campanhas? Vocês acham que os próprios médicos podem fazer uma atuação mais direta? O que vocês acham que seriam caminhos eficazes para tirar esse estigma de que o homem não deve se cuidar ou então que ele só deve se cuidar quando estiver muito mal? Eu acho que essas campanhas são super válidas, né? Você vê que nesses meses de campanhas, você tem um aumento importante do número de procura dos homens em atendimento médico. Mas eu acho que é isso, é tentar trazer mais informação para a população, né? Que esses homens devem procurar atendimento médico, devem fazer prevenção de doença cardiovascular, prevenção de DST, devem também chegar à prevenção do câncer quando for indicado. E eu acho, repito, o médico da família vai ser super importante nesse papel para trazer esse assunto na família, né? Para todos, né? Para a mulher e trazer o marido junto, né? Eu achei muito... Desculpa, te cortar. Não, é aquela questão, ninguém vive para sempre, né? Se tem uma coisa que a gente tem certeza é que um dia todos vamos morrer. Então, buscar viver com a maior qualidade possível, acho que isso já seria mais do que um impulso, né? Não esperar adoecer e buscar um atendimento médico no momento que a gente já tem sintomas mais acentuados. Um quadro grave. Um quadro grave. Né? E buscar realmente estando bem de saúde. E aí fazendo check-up, né, não implica, na verdade, você solicitar exames para o paciente. Acho que uma consulta bem feita, uma boa história que você colhe do paciente, agregado a um bom exame físico, já te dá muitas ferramentas, muitas vezes até mais fidedignas que um próprio exame, para você manter esse segmento com o paciente. Sim, sem dúvida. E agora uma coisa prática que me vem, tendo muito contato com os homens, eu escuto várias vezes eles dizerem que um obstáculo para ir mais ao médico é o ambiente de trabalho, como vocês estão dizendo. Ou que eles estão muito comprometidos, ou que vai pegar mal, ou que o chefe vai achar que ele tá indo demais ao médico. E uma vez é uma coisa, mas de repente foi duas, foi três. O que ele está indo esse monte ao médico? O que está acontecendo? Acha que não está motivado. Então, o que vocês poderiam dar de sugestão? Como é que eu converso? Se eu quiser ir ao médico, como é que eu falo com o chefe? Como é que eu posso quebrar essa barreira? Será que eu falo com os amigos? Será que se o meu chefe for contra, é melhor eu de fato não ir? Vocês veem isso acontecendo? Vocês aconselham as pessoas sobre como lidar com isso? Eu acredito que eles acabam buscando mais vezes justamente pelo fato de não ter um acompanhamento regular. Um acompanhamento que a gente chama de longitudinal, ao longo do tempo. E aí vai tendo mais períodos de agudização, né? De momentos de mais urgência, de maior urgência. E eu acho que talvez uma conversa franca mesmo, que está pensando em se cuidar e cuidar da própria saúde e que gostaria de um espaço para buscar um atendimento médico. Embora hoje, na área da medicina de família, já existem muitas clínicas que com atuação além do horário de trabalho, funcionando em horários mais estendidos, até 9 horas da noite, funcionando aos sábados, justamente para a gente buscar esse público predominantemente masculino, né? Porque normalmente funciona em horário comercial, então essa expansão já ajuda a trazer. Eu acho que isso também, a tendência o paciente na prevenção, no acompanhamento, ele não precisa passar 4 ou 5 vezes com o médico. Talvez uma vez por ano, uma consulta, ele vai conseguir já fazer uma avaliação inicial, uma avaliação do que precisa ser feito, todo o planejamento de acompanhamento. Então não é nada que vai atrapalhar a sua carga horária do trabalho. Com uma boa consulta. Com uma boa consulta, um bom atendimento, você consegue esse acompanhamento, né? Como eu disse, não necessariamente você precisa solicitar exames numa consulta de check-up. Você conversa com o paciente, avalia o histórico desse paciente, o histórico pessoal, o histórico familiar. E aí, fazendo esse acompanhamento regular, poucas consultas seria mais que o ideal para manter esse paciente com uma saúde estável, contanto que ele tenha esse segmento regular. Ter um médico que acompanha facilita muito, então, né? Sim. Outra coisa que também para ajudar a diminuir esse gap, né, entre o sexo masculino e feminino, é a questão dos hábitos nocivos do sexo masculino. A gente sabe que o homem fuma muito mais do que a mulher. O consumo de bebida alcoólica é muito maior no sexo masculino. Então, o nível de sedentarismo é muito maior no sexo masculino também. Então, também? Isso eu não sabia. O homem é muito mais sedentário do que a mulher. E isso tudo vai aumentar o risco de câncer, aumentar o risco de doença cardiovascular. Então, campanhas educacionais, tentar estimular. Quanto mais você tiver o hábito de vida saudável, isso também talvez diminua um pouco esse gap. Porque isso é algo comprovado, que todos esses hábitos nocivos, o homem é bem mais prevalente do que na mulher. Não, sem dúvidas. Existe essa tendência. Esses hábitos, o homem até pela questão profissional, né, se concentra no trabalho, chega em casa, quer dormir, às vezes não vai praticar
uma atividade física. Né? E quando pratica, muitas vezes, né, falta aquela questão do cuidado com o corpo, mas em termos de saúde. Sim. E não o cuidado apenas com o externo, que aí, muitas vezes, na academia, na musculação, vai até buscar o uso de substâncias anabolizantes, né, para ficar com o corpo mais bonito, que podem acarretar uma série de neoplasias, de cânceres. Né? Sim. E isso no indivíduo, a gente falando no indivíduo jovem, né, que com um potencial de saúde muito grande pela frente e, às vezes, por uma visão errônea de saúde, né, pode adquirir alguma doença um pouquinho mais séria. E eu queria entender um pouco também uma coisa. A gente tem visto na própria comunidade do Papo de Homem cada vez mais homens jovens tendo infarto. Eu tenho um amigo de 27 anos que teve infarto. Homens mais jovens lidando com disfunção erétil, um tema bastante discutido. Então, eu queria entender, vocês estão vendo isso acontecer e caso vocês de fato estejam vendo isso acontecer, uma idade mais jovem para problemas como esses e outros, vocês atribuem a quê esses problemas e como é que a gente pode lidar melhor com isso? Eu acho que no âmbito da oncologia realmente a gente tem visto algumas neoplasias acontecendo em idade mais frequente. Quais que seriam? E eu volto isso, tanto câncer de intestino, câncer de pulmão, uma idade mais frequente. Tudo isso eu acredito relacionado aos hábitos nocivos, né? Álcool, bebida, sedentarismo. Então, para tentar reverter isso, hábitos de vida saudável. Então, na consulta, eu sempre foco nisso. Quanto mais saudável você tiver, menor a chance do seu câncer voltar, maior a chance de responder bem ao tratamento. Tudo está relacionado, né? Sim. E há uma cobrança, hoje em dia, acho que muito maior da sociedade como um todo. Sim. Né? Cobranças profissionais, cobranças muitas vezes até no ambiente familiar. E a cobrança começa desde cedo, começa na escola hoje. Acho que um grau de competição que não é benéfico. E isso já gera um grau de estresse e de ansiedade que acho que a gente nunca viveu antes na história. Né? Cada vez indivíduos mais jovens, de ambos os sexos, manifestando sintomas de depressão, de ansiedade. E isso afeta muito o homem também, sem sombra de dúvidas. E acho que esse é o gancho perfeito para uma pergunta que eu estava engatilhando aqui, que é o seguinte. Eu estou com um dado, não me lembro agora da fonte, mas posso depois até checar e compartilhar com todo mundo da comunidade do PDH. Que é 19% das pessoas em São Paulo lidam com transtorno de ansiedade em alguma medida. E 11% com depressão. Que são números, diz a matéria, equivalentes de uma zona de guerra, uma zona de conflito civil. A que vocês atribuem isso? E se vocês estão vendo isso se manifestar no consultório também? E, de novo, como que a gente pode lidar melhor com esse tipo de situação? Eu acredito que a falta de tempo por essa cobrança excessiva não permite que as pessoas consigam adquirir hábitos mais saudáveis. Um tempo para praticar exercício, um tempo para fazer alguma atividade recreativa, algum hobby. Sim. E aí fica muito mais fácil você buscar, às vezes, tentar pular o caminho, né? O que tem de homens buscando serviço médico, jovens que querem medicação para dormir. Alegam que estão estressados e que na hora que vão dormir não conseguem parar de pensar no trabalho e no dia seguinte. Muito comum. Muito comum. E aí eles querem diretamente uma medicação para que ele possa dormir, para que ele possa descansar. Então isso... Mas se eu chegar no seu consultório e dizer, doutor, eu preciso de uma medicação para dormir, você vai me dar medicação ou você vai conversar comigo? Como que você vai fazer comigo? Eu acredito que o ideal é buscar entender o que está desencadeando a sua insônia em primeiro lugar. Sim. Né? Se isso já ocorreu antes, em outros momentos, se houve alguma mudança recente na sua vida, né? Há quanto tempo esse problema existe, se teve algum fator desencadeante. Porque o medicamento ele pode ajudar, mas ser um paliativo ou uma ferramenta. E a gente tem que buscar sempre a raiz do problema. Não adianta te dar um medicamento para dormir e o foco de estresse permanecer. Uma hora você ou vai ter tolerância ao medicamento e de vai ter que tomar 2 comprimidos, né? Ou vai ter que buscar outros métodos até mais agressivos assim em termos médicos para conseguir ter o seu sono preservado. Então a gente tem que buscar na raiz e tentar modificar isso. E se você pega uma pessoa que já está dependente de algum certo medicamento, seja para dormir, para acordar, para lidar com ansiedade, como que você faz nesse caso? Existe um processo de desmame do remédio? Você vai fazer uma atuação junto com algum psicólogo? Como que isso funciona? Na medicina de família, a gente busca sempre trabalhar muito com uma equipe multidisciplinar em saúde. Então, composta pelo maior número possível de profissionais, psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas. E caso a gente receba um paciente nessa condição, primeiro passo, mantenha a medicação, caso o paciente esteja estável.
buscar, talvez não em uma única consulta, né? Justamente por esse atendimento que a gente faz ao longo do tempo, conhecer melhor o seu paciente e discutir com ele as propostas, né? A gente trabalha muito uma questão que é a medicina centrada na pessoa e não na doença. Então, eu buscar entender melhor o meu paciente, compartilhar com ele todas as decisões a tomar, né? O seu próprio processo de saúde, porque ele tem que estar de acordo em primeiro lugar. Não adianta eu, como médico, querer tirar o medicamento, dar medicamento, se o paciente não está de acordo, ele não vai fazer. Então eu alinho isso com ele em primeiro lugar, entendo ele e completamente válido o apoio de uma psicóloga, o apoio da equipe de enfermagem, que pode prestar esse tipo de atendimento. O mais importante é quebrar o estigma, né? Existe depressão, existe ansiedade, transtorno de ansiedade, precisa ser tratado como doença mesmo. Não dá para ficar resolvendo isso em pronto-socorro com uma crise de ansiedade. Então, os homens têm mais outro tabu, né? Que eles não podem ter depressão, não podem ter ansiedade. E isso é uma doença que é uma epidemia, né, atualmente. A gente vê um aumento expressivo mesmo. Então, reconhecer essa fragilidade, procurar o atendimento médico e a equipe multidisciplinar é fundamental. Então, psicólogo. E puxando um pouco para o lado oncológico, a gente vê isso. O paciente descobre um câncer, a gente encaminha sempre o psicólogo para acompanhamento. O sexo masculino, os pacientes eles não querem ir para o psicólogo. É uma resistência incrível, eles não aceitam. Então, sempre é a esposa que tenta convencer o marido a procurar o psicólogo para acompanhar. E a esposa sempre vai. Ela vai junto no psicólogo? Ela também tem um atendimento psicológico como família, né? Ah, entendi. E geralmente o homem ele não quer esse atendimento. E é fundamental, né? Para entender a doença, para entender o que está acontecendo. E isso reflete na situação normal, de estresse, do trabalho. Então, é quebrar o estigma e reconhecer que essa fragilidade existe. Mas quando você está no consultório, está um cara na sua frente, você acabou de dizer, você tem câncer, você recomenda um psicólogo, ele diz que não vai. O que você faz na prática? Assim, na verdade, quando descobre um câncer, tem várias fases, né? A fase de negação, a fase de aceitação. Então, você tem que também entender que não é uma notícia fácil. Mas o que eu sempre faço, eu sempre estimulo. E lá no hospital onde eu trabalho, a gente tem esse serviço de psicologia, elas ficam do nosso lado sempre que precisa. Então, eu sempre encaminho. Toda consulta eu vou reforçando a importância desse acompanhamento psicológico. Né? A gente tenta quebrar, tenta entender o que está acontecendo. No início, a gente faz um papel psicólogo, até o paciente quebrar essa barreira e aceitar o atendimento. Acho que você buscar entender, né, da visão do paciente. Sim. Entender os sentimentos que ele está apresentando, quais são as ideias que ele tem do seu próprio problema de saúde e quais são as expectativas desse paciente. E ouvir um pouco dele também. Né? Acho que por uma notícia dessa, como um câncer, a gente não pode ser muito direto como profissional, mas realmente ir puxando do paciente, trazendo para ver qual que é o grau de conhecimento, de gravidade que ele tem do problema que está cometendo. Porque às vezes você está dizendo uma coisa e ele está escutando outra, né? Ele pode estar escutando uma sentença de morte e não é assim. Com certeza. Hoje em dia o câncer não é mais uma sentença de morte como era antigamente, né? Então hoje, ainda mais com essas técnicas de rastreamento, diagnóstico mais precoce, as chances de curas são maiores. E mesmo doenças mais avançadas, a gente consegue aumentar o tempo de vida desses pacientes. A ideia agora é o paciente aprender a conviver com essa doença. Então, se o paciente é diagnosticado com câncer de pulmão hoje, ele não vai morrer daqui a um ano. A ideia é ele vai aprender a conviver com essa doença como uma pressão alta, como um diabetes. Isso vem mudando bastante. Então, o nosso papel é tentar trazer isso para o paciente, que ele entenda isso e consiga absorver. Mas, claro, não é fácil. São várias etapas até um processo. Mas, por exemplo, o caso do câncer de pulmão, pode chegar um momento em que ele vai ser 100% curado ou, na verdade, ele vai ter que conviver com algum nível de prevenção, tratamento, zelo até o fim da vida, uma vez que ele tenha geralmente isso depende da fase que é diagnosticada a doença. Né? Se for uma fase mais inicial, geralmente faz uma cirurgia, ele fica em acompanhamento um período. A gente usa um valor de 5 anos, um valor cabalístico de 5 anos de acompanhamento para falar de cura. Cabalístico A gente não tem essa evidência que 5 anos realmente está curado. Mas então, é um número bom. É o número que é usado no acompanhamento para todos os cânceres, né? Sempre. Mas eu sempre falo ao paciente, eu nunca vou te dar alta, você vai ficar pelo menos uma vez por ano passando comigo e fazendo acompanhamento. Mas eles gostam de escutar que estão curados, né? E a gente realmente consegue curar boa parte dos pacientes. A gente consegue curar boa parte dos pacientes. Ah, que interessante saber disso. Sim. E eu fiquei curioso com uma coisa que você mencionou, Lucas. Você falou que a medicina de família não é centrada na doença, é centrada na pessoa. O que exatamente é isso na prática? Quais as mudanças entre uma medicina centrada na doença e uma medicina centrada na pessoa? Bom, a diferença é que a doença, né, você tem ela descrita em livros, né, como que a doença se comporta. A doença ela pode ser fixa, digamos, mas as pessoas não são.
E isso faz com que a situação ela seja dinâmica. Né? Não existem 2 diabéticos iguais. Né? O comportamento é diferente. Você tem influência de hábitos externos, você tem resposta do organismo, até mesmo a medicamentos, medicações, que ela tem um tempo de ação no organismo, mas tem a parte que é a atuação do medicamento e tem a parte que é a atuação do organismo. Então, a gente centra na pessoa porque a gente tem que vê-la de uma forma integral, como um todo. E não vou tratar a doença, eu vou tratar a pessoa. Sim. Né? Eu vou tratar a pessoa que tem a doença, né? E não a doença que a pessoa tem. Claro. É uma visão mais humana do cuidado que a gente tem que ter com o nosso paciente. Não posso me referir a ele como ao paciente do câncer de pulmão. Não, Você não vai reduzir ele a um diagnóstico. Não, de forma alguma. Eu estou tratando daquela pessoa e ela não se reduz também somente ao biológico. Essa pessoa ela tem a parte que a gente chama do biopsicossocial. Né? Então tem o psicológico, o emocional, o social. Eu preciso lembrar que essa pessoa ela não está ali sozinha com aquela doença, ela está inserida em um contexto familiar, em um contexto profissional de trabalho. Buscar entender a vida dela de uma forma mais ampla. Entendi. E como a doença vai impactar de uma forma geral na vida, na qualidade de vida dessa pessoa. Me veio agora uma pergunta também relacionada aos papéis de homens e mulheres usuais e como é que a gente pode caminhar para mudar isso de uma maneira mais equitativa. Então, até que no diálogo surge muitas vezes a mulher com uma coisa da cuidadora, né? Então, ela estimula o homem ao psicólogo, estimula o homem ao médico de família, estimula o homem a se cuidar em geral. Eu queria entender se vocês notam que muitas vezes a principal trava dos homens é para se cuidarem pessoalmente ou se essa dificuldade se manifesta também ao cuidar do outro, da parceira, do parceiro, do filho, da filha. Como que vocês notam isso? Essa relação mais ampla dos homens com o cuidado. Eu vejo ainda, obviamente, já me deparei com diversos homens que cuidam de familiares, mas acho que o número de mulheres cuidadoras e você que lida com a parte oncológica, com pacientes mais debilitados, e eu também com alguns pacientes crônicos, a gente ainda percebe um número muito maior de mulheres que fazem o cuidado da família. Então, às vezes numa família adoece o pai da família, eles têm 4 filhos, né? Às vezes o filho homem não participa tão ativamente do cuidado. Né? Em alguns casos sim, mas não é o que predomina ainda. Acho que é o cultural ainda, mas tem mudado. Realmente a gente tem visto cada vez mais homens mais presentes, acompanhando a mulher, cuidando, né? Um idoso no acompanhamento. Mas realmente a mulher ainda é mais frequente como cuidadora principal, né? Que isso possa mudar. Sim. Que isso possa mudar, com Eu estou com algumas perguntas que estão chegando da internet que eu queria fazer para vocês aqui. Legal. Inclusive, pessoal, quem estiver assistindo, nos mandem as perguntas de vocês para a gente responder agora. Cultivei maus hábitos a vida toda. Tabagismo, obesidade, má alimentação. Agora tenho 40 anos. Dá para reverter o risco de câncer e doenças do coração? Acho que é mais do que hora de mudar, né? Ainda bem que você já caiu na real que precisa mudar. Então, começar a atividade física, tentar diminuir esse risco cardiovascular, emagrecer, parar de fumar, parar de beber. Em relação a câncer, vou dar o exemplo, por exemplo, do câncer de pulmão. Né? O paciente que é tabagista por 20 anos. Para ele voltar a ter o risco de ter câncer de pulmão igual a população normal, são 20 anos sem fumar para ter o mesmo risco. Então, pare agora de fumar, comece a se cuidar de agora, isso serve para todo mundo. O cigarro aumenta o risco, além do câncer de pulmão, de vários outros tipos de câncer, e quanto antes parar, melhor, porque você precisa de um longo tempo sem cigarro para diminuir esse risco. Nunca é tarde para mudar, e pelo que foi relatado, é uma série de fatores que são reversíveis, né? São modificáveis, que a gente chama. Então, tabagismo, má alimentação, o sedentarismo, que é um perfil muito comum urbano, né? Sim. Perfil urbano, típico homem muito de 40 comum, anos urbano. E que é completamente modificável. Sim. Basta você se reorganizar, buscar tempo, porque dá para achar a partir do momento que a gente se reorganiza de fato, e sem dúvidas dá para reverter uma situação dessas. Sim. Mais uma. Essa é bem específica, vocês vão ter que traduzir para mim. Tá. Fiz colectomia total com confecção de bolsa íleo. Quando fizer o exame de toque, vai ter alguma alteração? Então, acho que seria bom traduzir a pergunta na verdade, antes de responder. Provavelmente esse paciente está perguntando sobre o rastreamento do câncer de próstata usando o toque retal, que era uma modalidade de rastreamento utilizada.
Sim. Mas hoje em dia não é recomendado mais o exame de rastreamento com um toque retal. Sim. Esse exame não deve ser mais realizado Por ninguém. por ninguém. Não Hoje, precisa mais, Hoje é ponto. só no máximo o PSA e discutindo com o seu médico risco e benefício de fazer o PSA. Explicando para as retal, pessoas o que é o PSA, como é feito o PSA. O PSA é um exame de sangue, é uma dosagem de uma substância no sangue, e essa substância, o PSA, só é produzido pelo tecido prostático. Então, ele é um exame bem específico relacionado a doenças da próstata. Nenhuma outra doença do organismo vai elevar esse exame. Então, o câncer de próstata pode elevar, mas também uma infecção da próstata pode elevar. Então, só uma hiperplasia, que é o aumento benigno da próstata. Então, por isso que é um exame tão específico para a neoplasia de próstata. Então, uma tradução para ele é que, de fato, ele não precisa se preocupar, Não porque precisa ele se não vai preocupar. fazer o exame Não de toque, precisa. ponto. O exame é o PSA. Exatamente, mas também não precisa ficar em pânico caso o PSA venha alterado, Sim. porque não é sinônimo de que o paciente tem câncer. Com certeza. Um PSA alterado vale uma boa conversa com o médico, investigar um pouco melhor as causas, porque, como dito anteriormente, ele altera, ele é um antígeno prostático e altera com uma série de problemas da próstata, não somente com câncer. Então, se caso venha alterado, buscar um médico para ter uma conversa um pouco mais aberta e investigar um pouco melhor. Maravilha. Mais uma, chegando várias. Quais os perigos do consumo de álcool social, mas em altas quantidades de uma só vez? Então, acho que aqui deve estar se referindo ao que se fala que é o beber pesado episódico, binge drinking, né? Sim. Para homens acima de 4 doses por vez, para mulheres acima... Não, para mulheres acima de 4 doses e para homens acima de 5 doses por vez. Qual que é o risco disso, pessoal? O uso de qualquer substância, né, de uma vez só, você vai sobrecarregar o seu organismo. Então, vai gerar uma intoxicação, de fato. O álcool ele vai ser metabolizado no corpo, através do fígado, ele pode elevar os níveis de glicose, né, de açúcar dentro do organismo. Então, não é a mesma coisa você tomar uma quantidade fracionada e pequena no decorrer da semana, e nem que isso seja recomendado, e achar que você consegue equivaler isso em um único dia da semana. É muito mais agravante. Eu acho que o problema é esse etilismo social. Ninguém realmente toma só 4 doses na semana. Então, chega o final de semana no happy hour com os amigos, sempre passa da cota. E isso vai aumentar o risco cardiovascular, aumenta o risco de alguns tipos de câncer. É difícil você falar, olha, não beba, né? Porque isso é cultural, né? Sim. Você sai na equipe de trabalho, todo mundo bebe, se você não beber, eles ficam te pressionando a beber. Então é difícil o paciente, para a população, segurar isso. Mas é tentar controlar, evitar esse consumo em excesso, né? Exatamente por conta disso, porque risco de alteração hepática, risco cardiovascular, risco de câncer. Tentar moderar ao máximo o uso de álcool. Antes de passar para a próxima pergunta, eu queria comentar uma coisa interessante, que eu estava lendo um relatório do CISA, que é o Centro de Informações sobre Saúde e Álcool no Brasil. E eles estavam dizendo lá que esse beber pesado, eu creio que nos últimos 10 anos, aumentou nas mulheres de 7% para 12%. Quase dobrou a quantidade de mulheres bebendo de maneira pesada, e a quantidade de homens bebendo de maneira pesada está estável. Mudou 1,5%, então está ali na margem de erro, e a quantidade das mulheres quase dobrou. Então, uma coisa interessante, né, para a gente, de onde está vindo isso? O que será que está motivando? Talvez o próprio estresse da rotina atual, né? Esse ritmo urbano acelerado, então sair do trabalho e descarregar em alguma coisa, e a bebida talvez seja uma saída. Pode ser, talvez ocupando cada vez mais espaços que antes eram só dos homens, né, que tem uma carga de estresse envolvida, não sei. Exatamente, eu acredito que seja isso, essa maior inserção da mulher no mercado de trabalho e essa equivalência de papéis, com certeza. Eu acredito que essa seja a principal causa. Todo mundo podia beber menos, né? Poderia beber sem dúvida. Uma outra pergunta que chegou aqui que eu acho que é interessante. Sou magro, nunca fumei, meu colesterol sempre foi bom. Mesmo assim, há risco de infarto? Pode ser que sim. Não é uma pessoa que é magra... Pode dizer que sim, é ótimo. O espectador. Não que vá ter, mas... Tem que acompanhar, né? Tem que acompanhar. A medicina ela não é uma ciência exata. Então, aqui o paciente, né, o espectador, ele já diz que tem um colesterol bom. Sim. Não é uma regra. Né? Então, O risco é menor do que um paciente que tem... O risco é menor, mas a gente às vezes tem pacientes que são sobrepeso, também não que isso seja saudável, que o colesterol é muito bom, como a gente às vezes tem pacientes que são magros e o colesterol está alterado.
Mas assim, dentro do que... Mesmo no paciente magro, que se alimenta relativamente bem, o colesterol pode estar alterado? Pode estar alterado, porque embora o principal fator seja externo, seja relacionado à alimentação, existem fatores genéticos e hereditários que podem influenciar também, no menor grau, mas podem. Agora, por tudo que ele relata, obviamente a chance de um infarto é muito baixa, mas fazer esse acompanhamento com o médico, estratificar o risco cardiovascular desse paciente, que a gente se baseia em sobrepeso, sedentarismo, idade, tabagismo, provavelmente vai ter um risco cardiovascular baixo. Entendi. Mas a medicina não é uma ciência exata, né? Então a gente não consegue... Que ele possa ter um bom médico de família, se consultar uma vez por ano, fazer uma boa consulta. Importante esse acompanhamento ter uma regular. conversa franca com o chefe, absorver tudo que a gente está falando aqui, né? Sim. Uma outra aqui, Dr. Tiago, que a gente cobriu, mas como ela chegou de novo, eu acho que talvez possa valer a pena ser específico. Qual o período para considerar um paciente curado de câncer? Tá. Então, é como eu falei, geralmente quando o paciente tem um diagnóstico de um câncer, sim, após o tratamento, a gente geralmente utiliza esse número de 5 anos. Sim. Tá? Mas não quer dizer que depois de 5 anos a chance está zerada desse tumor voltar. Quer dizer que a chance desse tumor voltar depois de 5 anos é bem baixa. Minimizou bastante. Após os primeiros 2 anos, a chance já diminui consideravelmente. Os primeiros 2 anos é o período mais crítico. Após 5 anos, a chance é muito baixa. Então, existe esse número 5 anos para falar de cura, né? Mas é um número que eu não gosto de falar para os meus pacientes. Eu prefiro falar que está livre dessa doença, que a chance de você voltar é bem pequena, é mínima, que é a vida normal daqui para frente, mas pelo menos uma vez por ano vamos manter o acompanhamento e ver se mudou alguma coisa nesse segmento. Então, basicamente, você está estabelecendo relações para uma vida inteira com seus pacientes. Sim, e você cria um hábito, né? Você cria uma relação com o paciente. Você acompanha 5 anos esse paciente, geralmente você cria uma relação de amizade, uma relação bem próxima, e você mantém esse segmento. Você acaba sendo um pouco psicólogo também? Às vezes a pessoa já acredito que sim. Ela já está curada há vários anos, não tem nada se manifestando, mas ela vai lá para manter o contato. Isso acontece? Acredito que sim, até porque na hora da consulta você não envolve só esse problema, né? Então, como o Lucas falou, você tem todo um contexto familiar que o paciente está inserido. Então, algumas vezes você está ali para escutar. Então, o paciente traz demanda familiar, demanda do trabalho, e você acaba ajudando, tentando organizar as ideias desse paciente. Ou até direcionar, né, para um outro médico, um outro profissional específico. Com certeza. O que acaba sendo muito próximo também das nossas áreas de atuação, né? Essa questão do vínculo com o paciente e com a sua família. É que, muitas vezes, no caso do oncologista, o paciente ele já está indo com um diagnóstico estabelecido, enquanto, às vezes, na medicina de família, a gente está trabalhando ali para prevenir e promover a saúde, não só a questão do câncer. Então, mas eu acho que é um ponto de convergência em comum das áreas. Uma outra pergunta interessante. Doenças sexuais e problemas emocionais. Qual que seria a melhor abordagem para trazer o homem para o cuidado com a sua sexualidade, com a sua saúde sexual, considerando o sexo um assunto ainda tabu para conversar? E aqui dá uma ênfase, leva a pergunta também para as questões emocionais. Um assunto que tem que ser explorado dentro da consulta médica e jamais é um papel nosso de médico de repreender ou reprimir o paciente. Acho que a gente tem que buscar trazê-lo para a conversa, entender quais são os seus medos, as suas aflições e mostrar que a gente está ali do lado para apoiar, para ajudar. A gente não deve julgar, jamais. E tentar trazer uma situação confortável para que o paciente possa se expor, tentar quebrar esse tabu de alguma forma, realmente... E eles falam mesmo, eu digo porque a gente recebe tanto relato anônimo do Papo de Homem, não só de relacionamento extraconjugal, mas às vezes a pessoa ela tem uma identidade, ela se comporta de um certo jeito em público e na intimidade de outro jeito e não fala com ninguém. Elas se abrem mesmo para os médicos. Como que você aborda isso? Não fica uma coisa constrangedora na hora? Como que você faz a pergunta direta sobre vida sexual? Na consulta, muitas vezes o paciente não se manifesta espontaneamente. Sim. A gente busca. Mas eu entendo que quanto mais tímido também eu perguntar, mais tímida vai ser a resposta do paciente. Então, não é uma pergunta intimidadora, mas realmente uma conversa aberta, direta. Sim. Ou na hora que ele está pedindo os exames, Sim. quer fazer um exame específico, às vezes pergunto, posso incluir, gostaria que incluísse exame de DST. Sim. E às vezes acaba sendo uma margem para abrir essa conversa com o paciente. E aí você pergunta especificamente sobre os hábitos sexuais, o que faz, o que não faz? Ou é uma coisa que tem que ir meio tateando? Assim? Não, bom, sempre na primeira consulta com os meus pacientes eu busco saber se o paciente é casado, se não é, se tem filhos. E
faço perguntas simples como possui vida sexual ativa? E aí, conforme a resposta do paciente, a gente já consegue entender muitas vezes se tem relações extraconjugais, se não tem, né, se tem proteção, se não tem. E vai dando margem à medida que ele vai se mostrando confortável em falar sobre o assunto. Porque às vezes nesse caso específico, né, de uma relação extraconjugal, infecta a parceira. Sim, com Tem certeza. muitas mulheres contraindo DSTs e HIV por irresponsabilidade dos homens. Sim. Por isso que tem que ser abordado e tem que ser explorado pelo médico durante a consulta. A gente tem que perguntar para o nosso paciente, deixar ele o mais confortável possível, mas entrar nesse assunto. Vê da mesma maneira? Eu vejo, concordo. Eu acho que à medida que você ganha confiança do paciente, ele tem mais liberdade para falar para você. Talvez a primeira consulta ele vai evitar esses assuntos, mas à medida do acompanhamento ele vai se abrindo mais, né? E acho que o problema do homem é que ele sempre tem um melhor amigo que ele prefere conversar esse assunto de sexualidade com o melhor amigo e evita conversar isso com a esposa ou então com o médico. Então, é tentar quebrar essa barreira com o paciente durante o segmento e abordar esses temas até para orientar melhor, né? Preservativo, como se prevenir essas doenças. E isso é muito importante, né? Não preciso fazer isso justamente na primeira consulta com o paciente, no momento que é o primeiro contato. A gente tem essa oportunidade dentro da medicina de família que é acompanhar o paciente ao longo do tempo. Sim. Então, eu posso reservar essa questão para um momento oportuno, mais à frente, onde eu sentir que o paciente já tem uma confiança maior e que a relação médico-paciente já está mais bem estruturada. E é uma coisa para elite médico de família ou está acessível para todo mundo? Eu digo, é mais caro? Não, o médico de família, nós temos no SUS, né, em todas as unidades básicas de saúde, unidades de saúde da família, e vem crescendo, né, de uma maneira muito vertiginosa dentro do meio privado, né, dentro dos convênios, dos planos de saúde, porque é uma forma da gente ter esse acompanhamento integral do paciente, né? Tentar tirar o paciente do pronto-socorro, fazer com que ele acompanhe especificamente com o médico que vá cuidar da sua saúde de uma forma geral. Sim. E que em alguns momentos, obviamente, se ele tiver algum diagnóstico que fuja do nosso suporte, a gente busca um especialista focal, um especialista específico de alguma área da medicina, mas não significa que eu esteja dando alta para esse paciente. Sim. Nós temos inclusive pacientes em comum que nós tratamos, né, eu e o Thiago. Então... E como é que foi isso, esse caso de vocês tratarem em conjunto o paciente? Na verdade, o Lucas acompanhava uma senhora há bastante tempo, era uma paciente sexo-feminina, e ela começou a ter um quadro sugestivo de câncer de pâncreas. Então ele encaminhou para um oncologista, para um especialista, para prosseguir a investigação, e essa paciente realmente foi diagnosticada com esse quadro. Mas era uma paciente com vários problemas de saúde, tanto que o Lucas, na primeira consulta da paciente, acompanhou a paciente nessa consulta, e contribuiu bastante com várias informações que foram importantes para decidir qual seria o tratamento dessa paciente. E desde então a gente vem acompanhando em conjunto. Ele acompanha essa parte mais como do integral, o cuidado integral, e eu fiquei mais na parte do tratamento oncológico, né? Exato. A paciente já acompanhava comigo há um tempo, cerca de 2 anos. Havia uma relação, um vínculo muito forte. De confiança entre eu, a paciente e a família. E à medida que foi feito o diagnóstico, encaminhado para o oncologista, e foi o Dr. Thiago. Por coincidência, a família estava ansiosa, estava preocupada como seria essa consulta com o oncologista, e por confiar em mim, eles queriam que eu estivesse presente na consulta. E você literalmente foi e sentou junto na consulta? Eu pedi para ter uma conversa, ver se a equipe... Não ficou desconfortável? Não, eu pedi primeiramente para checar se a equipe estaria receptiva e apta a me receber. E fui muito bem recepcionado, e quando eu fui para a consulta, eu fiquei junto com a família, forneci as informações da paciente, porque eu já fazia o acompanhamento integral dela de saúde, mas a consulta ali naquele momento era do Thiago, e ele que fez a abordagem dele voltada para a doença daquele... daquela questão específica. Daquela questão específica. E aí a gente até consegue dar uma confiança, uma segurança maior para o paciente, porque ele vai tratando agora do câncer, que compete à área dele. A paciente, ela continua sendo minha paciente também, porque ela tem outras questões, outras doenças crônicas, e a gente vai se falando como profissional. Então, o que eu puder ajudar da minha unidade, que é mais próxima à casa da paciente, eu vou fazendo. Em alguns momentos ela vai precisar desse suporte mais intensivo. É muito legal ver essa atuação em dupla, saber que isso é uma possibilidade. Eu digo, para vocês talvez seja mais comum, mas nem todo mundo sabe, isso é uma realidade, que isso pode ser feito. Isso é uma realidade, tanto o urologista com o cardiologista, o cirurgião com o cardiologista, o oncologista com o médico da família, esse contato médico está cada vez mais presente e ajuda bastante no manejo dos pacientes. Coisa boa de saber. Sim, uma segurança maior tanto para os profissionais como para o paciente. Para todo mundo, né? Só tem a ganhar. Chegou uma outra pergunta aqui bem específica, que é o seguinte.
Quem tem problema na próstata, sente ela doer? Geralmente não. Geralmente não causa sintomas. Se a próstata aumenta muito de tamanho, ela pode dar alguns sintomas urinários. Ele dificulta o jato urinário, por exemplo, dificuldade para urinar, mas não dor. Dor na região da próstata é muito raro acontecer. E caso aconteça, já poderia ser até uma doença em estágio um pouco mais avançado. Exato. Acho que os sintomas urinários, pelo fato do canal urinário passar pelo meio da próstata, seriam mais evidentes. E quais que são os sintomas urinários? O paciente ele pode demorar no ato miccional, né? Para ele começar a urinar, o jato pode demorar a sair. Ele pode ter perda da pressão, o jato ficar um pouco mais enfraquecido. Quando terminar de urinar, parecer quando tem uma torneira que fica gotejando, né? Então, ele percebe uma alteração no fluxo urinário natural. Pode ter alguma coisa na próstata acontecendo. Sim. Não quer dizer que é câncer. Pode ser algo benigno, um aumento benigno da próstata, mas também pode ser algo mais grave. Tem que investigar. Melhor investigar. Sim. Uma outra pergunta bem específica, que a gente cobriu em alguma medida, mas eu acho que vale. Claro. Poderiam esclarecer melhor sobre as diferenças entre o exame de PSA e o exame do toque? Qual a indicação para cada um? Eu sei que a gente já cobriu, mas eu acho que vale reforçar, porque você está se repetindo. Então, na verdade, para o rastreamento do câncer de próstata, tem duas modalidades, né? Na verdade, antigamente era feito o toque retal, que através do toque retal o urologista conseguia sentir a textura da próstata e a consistência da próstata, ele conseguia ver se tinha algum nódulo na próstata pelo toque mesmo. Tá? Mas hoje em dia a gente sabe que esse teste não agrega tanta informação e pode até, talvez, trazer mais dúvidas do que ajudar. Então não é recomendado fazer o toque retal. A recomendação agora, em alguns casos, é indicado o rastreamento com a dosagem do PSA, que é um exame de sangue, que é feito anualmente, principalmente para pacientes a partir dos 50 anos. Tá? Mas, como o Lucas comentou, a gente precisa discutir risco e benefício da dosagem do PSA. Antes de fazer a escolha de fazer o exame. Inclusive, a Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, ela se baseia em algumas instituições americanas, europeias, também junto com o INCA, de não fazer o rastreamento pelo fato de que alguns estudos grandes, alguns ensaios clínicos mostraram que não há influência direta na mortalidade. Mas, realmente, acho que tudo resume-se a uma boa conversa com o paciente, prós e contras. E caso ele manifeste o desejo de fazer, ele vai estar esclarecido quanto a isso. E aí também, nosso dever como médico solicita os exames, e aí dependendo do resultado, também tem a questão, biopsiar, não biopsiar, e são questões que a gente vai sempre Volta nos compartilhando. Pontos de base da conversa, né? Eu tô vendo que em vários momentos a gente retorna para tem um médico regular, conversa com o seu médico, tenha o hábito de se cuidar. Se cuide. E não esperar um desastre, uma crise, alguma coisa muito ruim se manifestar, né? É porque o PSA não tem tanta especificidade quanto a isso. Então, tem pacientes que têm o câncer de próstata, pode atingir até 20% de pacientes que têm o câncer com PSA normal. E o contrário, também pode ter pacientes que têm o PSA elevado e não têm o câncer de próstata. E aí submetê-lo à biópsia ou algum exame mais invasivo, o que é diferente da mulher, né? Porque uma biópsia de um nódulo mamário, que é um órgão externo, que é mais de fácil acesso, é mais compreensível. Agora a próstata tem um difícil acesso e as sequelas podem ser maiores, como a gente comentou anteriormente. Uma outra pergunta. Tem o pai alcoólatra que está na reabilitação, ele bebe desde eu nascer. Ele é fumante e teve 2 infartos. Meu irmão tem 27 anos, é alcoólatra e fumante. Bebo e fumo com frequência. Existe hereditariedade nos hábitos? Eu acredito que exista sim, porque é muito comum. Você acredita que exista sim nos próprios hábitos? Na verdade, existe a hereditariedade, mas existe o comportamento também, do que foi visto dentro de casa. Mas existe um fator genético hereditário. É muito comum a gente observar famílias que ou o filho ele acaba tendo uma tendência, uma propensão ao álcool, e em alguns casos também cria uma repulsa, dependendo do comportamento que ele vivenciou dentro de casa. Só que aí vira aquela pessoa que também não bebe nem socialmente, a pessoa não ingere uma gota de álcool. Por tudo que ela viveu, por tudo que aconteceu no decorrer da vida, e como se tivesse um trauma, mas existe uma questão hereditária, sim. E como é que, por exemplo, na visão da medicina de família, se você pega até ali o paciente, ele está inserido nesse contexto problemático,
o pai dele, alcoólatra, dificuldade até hoje, o irmão também. Então ele pode estar com algum quadro, alguma doença que é muito conectado aonde, não sei, aonde ele mora, a família dele. Qual que é a sua recomendação como médico de família nesses momentos? Troca a família, troca de casa? Não, a gente pode tratar Porque às vezes é uma questão bem complexa, né? Sim, e a gente pode tratar uma abordagem familiar. Dentro da medicina de família a gente utiliza algumas ferramentas, né? Uma delas a gente chama de genograma. Genograma? Genograma. O que genograma seria familiar. Isso? Como se nós fizéssemos uma árvore genealógica da família. Sim. E ela vai dar uma melhor interpretação do fluxo, das relações interpessoais dessa família. Então a gente tem algumas legendas onde nós conseguimos identificar os pacientes, as relações que os familiares possuem uns com os outros, o pai com o filho, irmãos, para entender melhor o contexto familiar e aí chamar, em algumas ocasiões, a família realmente para o consultório médico para tratar uma abordagem familiar. E isso a gente envolve muitas vezes a equipe multidisciplinar junto. Mas será que funciona? Por exemplo, de novo pegando esse caso real da pergunta que veio. O pai bebe há muito tempo. Não deve gostar muito de ficar conversando sobre isso. O irmão, idem. Como que você vai conseguir arrastar a família para conversar contigo sobre isso? E isso acontece de verdade? Ou na verdade acontece, mas é muito difícil? Porque pelo menos para mim não parece fácil esse processo de convencimento, de arrastar todo mundo para o consultório. O processo não é fácil. Como eu disse, não é em uma única consulta. A gente vai ganhando a confiança do nosso paciente, fortalecendo o vínculo. Sim. Podemos solicitar para que ele traga algum membro da família que já seja mais receptivo a essa consulta. Sim. E a gente tenta fazer essa abordagem da forma mais completa possível. Senão a gente vai trabalhar com o que a gente tiver da família, focando o paciente e os seus familiares para tentar mudar aquele contexto, aquela situação em prol de uma melhora de toda a família, do nosso paciente-alvo, mas de todo o sistema familiar como um todo. Talvez influenciando já esse paciente, explicando para ele, quem procurou ajuda, aos riscos da bebida, as possíveis consequências, né, puxando esse paciente já para fora do álcool, se caso o irmão que faz autoingesta de bebida alcoólica também esteja um pouco mais receptivo que o pai, trazer esse irmão e aos poucos... Meio que comendo um pouco pelas beiradas, assim, vendo onde você conquista aliados. Sim, porque a família é um sistema e quanto mais pessoas a gente conseguir conquistar para que tenha uma qualidade de vida melhor, a gente consegue melhorar o conjunto da família como um todo. E, Dr. Thiago, uma pergunta sobre câncer. A partir de que idade... Traduzindo um pouco, que a pergunta é um pouco mal escrita, mas a partir de que idade um homem precisa se preocupar com câncer? É meio amplo, assim. Na verdade, eu acho que desde sempre o paciente tem que cultivar hábitos de vida saudável para evitar que desenvolva um câncer ao longo da vida. Então, desde sempre, evitar o sedentarismo, evitar o tabagismo, evitar o etilismo, evitar a obesidade, tudo isso, porque isso pode impactar no futuro. Mas, assim, em relação a rastreamento, que a gente tem de evidência, tem para o câncer de intestino, a partir dos 50 anos, todo homem deve fazer o rastreamento com câncer de intestino. A gente tem algumas modalidades, incluindo desde o exame de fezes, da amostra das fezes, então tem exame mais invasivo. Que é zero invasivo, né? Não tem desconforto. No câncer de próstata, geralmente a partir dos 50 anos, deve ser discutido com o seu médico. Em relação ao câncer de pulmão, pode ser discutido para os pacientes mais idosos, a partir de 55 anos, que têm uma alta carga tabágica, fazer um rastreamento com tomografias, mas isso ainda deve ser discutido também. Em relação a câncer de pele, deve, no acompanhamento talvez com o médico da família, no acompanhamento regular com o médico, sempre observar a presença de alguma pinta diferente no organismo ou não. Esses são os 4 tipos de câncer que a gente tem possibilidade de rastreamento, né? De tentar detectar numa fase ainda assintomática. E os outros, em relação a hábitos de vida, é para evitar que isso apareça no futuro. Então, desde sempre, tem que se cuidar. E aí uma outra pergunta que chega, acho que se conecta muito com essa, no caso de doenças do coração e câncer, é possível reverter os riscos genéticos com bons hábitos? Ou se a história genética da família é muito pesada, não importa o bom hábito, na verdade, ele pode acabar desembocando o câncer não é só a causa familiar, na verdade é um conjunto de causas que vão levar ao desenvolvimento de um câncer, por exemplo. Não é só uma alteração no DNA. Então, além disso, tem os fatores externos que o paciente é exposto ao longo da vida, que também contribuem para isso. Então, claro, se o paciente tem uma alteração genética, o risco dele vai ser aumentado, mas não tem 100% de chance dele ter esse câncer. Então, talvez se ele evitar outros fatores de risco,
ele pode talvez reduzir esse risco de desenvolver o câncer, sim. Acho que isso vale também para o risco cardiovascular, certo? Não, sem dúvida. Os hábitos saudáveis, eles são sempre bem-vindos. Então, são doenças multifatoriais. Sim. O maior número de fatores que a gente conseguir excluir... Os modificáveis, principalmente os modificáveis, que seria a questão do sedentarismo, obesidade, uso de bebidas alcoólicas, drogas, cigarro, a gente consegue reduzir consideravelmente a margem de doença. E uma pergunta sobre isso, a gente fala muito em hábitos saudáveis. A gente está falando das coisas mais usuais, dormir bem, dormir 8 horas, alimentar bem, exercitar, ou tem alguma coisa além desse kit básico de dormir bem, se alimentar, exercitar? O que são os hábitos saudáveis na prática? Ou tem alguns hábitos que as pessoas não sabem que são tão saudáveis e vocês recomendam? Eu acho que resume-se a atividades físicas regulares, né, ao mínimo 3 a 4 vezes por semana, uma alimentação fracionada, não em grande quantidade, né? Além disso, também lazer, muito importante, medidas de lazer, onde a pessoa consiga... Porque a saúde mental também é muito... tem que ser levada em consideração, né? Não somente o corpo físico. Então, momentos que a pessoa consiga relaxar, seja qualquer hobby que a pessoa tenha, seja leitura, ir ao cinema, o próprio exercício, mas algo que traga bem-estar para essa pessoa. Eu acho que... Um bem-estar emocional legítimo, né? Legítimo. Não é só o corpo, mas a mente também. Acho que integrar as duas coisas. Eu concordo. Acho que e na sua visão? Acho que são esses mesmos fatores, né? Então, evitar alimentos muito gordurosos, evitar carne vermelha em excesso, incluir na dieta frutas, verduras, salada. Tudo isso vai evitar alimento industrializado. Tudo isso são hábitos de vida. Evitar o consumo de tudo que os pais vinham falando, os pais e mães, né? Exato, a gente consegue. Mas a gente consegue mudar sim, isso vai impactar no seu futuro, né? Na sua saúde no futuro. Então, quanto mais cedo você mudar, isso, é fácil falar isso na prática. A gente sabe que no dia a dia... Sim, a gente fala muito, né? Hábitos saudáveis, mas na prática, são pequenas mudanças, sedentarismo aumentando. Sim. São pequenas mudanças que você consegue realmente... não tem um tempo de ir para academia? Vai de manhã cedo, antes do trabalho. Não tem um tempo para almoçar? Separa 15 minutos, 20 minutos, leva a marmita de casa. Então, tenta se encaixar, se você tentar, você consegue. E eu tenho uma pergunta que é um pouco uma curiosidade. Como é que vocês veem os próprios médicos em relação ao autocuidado? Que eu tenho amigos médicos e médicas e muitas vezes eles relatam que eles não estão bem. Então, eu fico pensando, bom, se a pessoa que tem que cuidar não está muito bem... Talvez até na própria maneira como ela aborde, como ela fale, ela não consiga me convencer. Ou ela passe ansiedade, ou confusão, ou raiva, sabe, alguma coisa assim? Então, como é que vocês veem a própria relação dos cuidadores, dos médicos, com o autocuidado? O que acontece nos bastidores? Aquela questão do faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Sim. Lógico, existem médicos, colegas de faculdade, tem médicos que têm hábitos extremamente saudáveis, como existem cardiologistas que fumam, por exemplo. Sim. Então, eu acho que não cabe o julgamento, né? Cabe o que a gente propõe, o que a gente prega para o paciente, e isso tem que ser válido para nós também. A conduta do médico muitas vezes é extenuante, principalmente acho que no início da vida profissional do médico, com os plantões, muitas vezes noturnos, a gente altera nosso horário de sono, de alimentação, sabendo que isso não é benéfico, mas eu acredito que isso faça até parte da nossa formação. Eu falei, é fácil falar, mas na prática é muito difícil. E para os médicos, agora é elevado, isso é complicado realmente. Mas, como eu falei, tentar se organizar. Então, eu, por exemplo, academia de manhã cedo, antes do trabalho, porque senão à noite eu sei que eu não vou, chego cansado do trabalho e não vou. Então, isso também tem que ter campanha educacional para o médico, realmente, porque realmente eles não se cuidam, né? Isso eu falo por experiência própria. Porque tem que ter um novembro azul para os médicos, um dezembro branco, alguma coisa assim, né? Tem que ser determinação, porque ninguém vai manifestar espontaneamente a vontade de fazer exercício. Você tem que se condicionar e se determinar a isso. Sim. Da mesma forma que fazer exercício pela manhã, muitas vezes eu saio do trabalho e já vou direto praticar uma corrida, por exemplo, porque eu sei que se eu for para casa... Não vai acontecer. Você tem outros afazeres e então isso acaba comprometendo. Isso serve a todas as áreas, né? Sim. Todas as áreas de... Todo mundo está no hábito de, ainda mais talvez aqui em São Paulo, essa loucura de trabalho, né? Sim. As pessoas não se cuidam realmente. É difícil, até para nós profissionais, com certeza é muito
Complicado, né? Muito complicado. Dependendo, às vezes você sai até determinado a fazer algo, o trânsito que você pega, você já chega cansado, querendo só tomar um banho e ver sua cama. Então... Agora, uma dúvida que eu tenho é o seguinte, né? Se vocês estão vendo algum outro tipo de iniciativa relacionada à saúde do homem, acontecendo, vou dar um exemplo prático. Quando eu estava em Recife, eu conheci um médico que queria fazer rodas de saúde do homem com homens e não conseguia levar os caras para o hospital. Eles não iam. Já não gostavam muito do tema, quanto mais ir no hospital falar disso. E aí ele usou uma tática, que foi conversar com o dono de bar de uma comunidade local e chamar esses homens ali da comunidade, que era uma periferia, para se encontrarem na laje do bar. E eles foram, adoraram e virou um grupo regular. Eu queria saber se vocês estão vendo iniciativas diferentes que tentam, ali nas trincheiras, acessar os homens ou encontrar outros caminhos, né, que não seja bem as campanhas, mas uma coisa ali nas trincheiras. Vocês estão vendo isso acontecer? Podem compartilhar alguma coisa? Bom, no meio da medicina de família existem muitas ações sociais onde a gente consegue ter esse tipo de abordagem. Eu tenho um vínculo também com uma universidade, com um curso de medicina, e existe um grupo de alunos que eles fazem um trabalho em um dos braços da Represa Billings, em São Paulo. Porque eles conseguiram contato com um dos líderes da comunidade que tem o contato, né, com todo o pessoal, e é um homem. E aí a gente vai até o extremo sul de São Paulo, atravessa de balsa para uma determinada região da Represa Billings, e lá é feito atividades de educação em saúde, de promoção à saúde. E como é um lugar de difícil acesso a médicos, a enfermeiros, a uma equipe de saúde, quando a gente promove essa ação, o impacto é muito, muito grande para todos, né? E surpreende, porque a primeira vez que eu fui, achei que encontraria muitas mulheres e crianças. E vai muito homem também. Por livre e espontânea vontade? Eu acredito que seja pela influência até do líder da comunidade, que ajuda a gente na organização do evento, que ele deve provavelmente conversar com todos, ir nas casas, e é uma pessoa muito influente no bairro, então ele consegue trazer os homens para junto disso. Isso é muito interessante, né? E a gente pega o espaço de uma escola pública, então é feito tudo isso lá. Uma coisa sem custo, voluntária. Voluntária, sem custo, com os alunos de medicina. Maravilhoso. E muito gratificante. Se eu não me engano, acho que o Lucas pode talvez falar um pouco melhor. O governo lançou uma política nacional favorecendo a saúde do homem. Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem. Com vários objetivos, né, tentando estimular o acesso do homem ao sistema de saúde e com várias iniciativas para facilitar isso. Então é bem interessante. Sim. Eu já tive a oportunidade de ler essa política e, de fato, é muito interessante. Sim. Muito interessante mesmo, né? Primeiro por colocar o homem com alguém que, de fato, pode e deve ser cuidado. Sim. Que pode se cuidar. E que é muito abrangente, que não se reduz somente também ao próstata, né? É a abordagem integral, né? Entender que o homem ele tem também as suas emoções, ele tem os seus medos, né? Muitas vezes ali mascarado. Muito. Muito. E que a gente precisa abordar. E toda a abordagem física e social. Então... Bom, queria caminhar para o final. Agradecer muito a presença de vocês, Dr. Tiago, Dr. Lucas. Queria dizer que a conversa vai ficar online, pessoal, para quem depois quiser rever ou compartilhar com outras pessoas. Agradecer demais a Américas Serviços Médicos, que viabilizou, que deu luz para isso daqui. Para nós é uma alegria quando a gente vê instituições, ONGs, escolas, empresas, marcas, colocando mais energia e mais recurso nesses temas de transformação das masculinidades, porque eles beneficiam não só os homens, mas as mulheres, beneficiam todo mundo. Sim. Então, queria agradecer e perguntar se vocês querem deixar algum chamado prático, algum convite à ação para os homens que estão nos assistindo agora. Acho que pode ser interessante um desafio. Eu noto que isso costuma funcionar com os homens. Bom, eu enfatizo mais uma vez a questão do acompanhamento regular em saúde, seja com médico de família, com generalista, um clínico geral, mas a importância de um acompanhamento que seja regular, que seja ao longo do tempo e que seja preventivo. Que não seja um acompanhamento para buscar o médico somente em momentos de emergência, em momentos mais graves, mas sim um cuidado já prévio com a saúde, que não é sinônimo também somente de exames, mas sim de uma boa consulta médica, de um bom exame físico, para uma boa manutenção, para uma boa qualidade de vida, para que possa progredir a maior quantidade de anos aí com
manutenção da saúde favorável, né? Com aproveitando a vida, com uma funcionalidade efetiva, né, de saúde. Eu acho que a mensagem principal é essa, né? Se cuidem. Acho que o Novembro Azul devia até mudar, não ser só câncer de próstata, e ser um mês de conscientização da saúde do homem. Do homem como um todo, né? É importante esse acompanhamento médico, procurar o atendimento, quebrar esses tabus que o homem sempre tem em relação ao sexo, a parte emocional, e que a comunidade médica, a comunidade de saúde está à disposição para tentar ajudar no que puder. E parabenizo a iniciativa de vocês de tentar estimular essa saúde no homem. Para mim é uma alegria, agradeço demais. E eu posso dizer que eu saio daqui estimulado para me consultar com um médico de família, porque eu nunca me consultei com um médico de família, não tenho um médico que me acompanha regularmente. E me sinto motivado para fazer isso depois dessa conversa, né? Acho que é o mínimo. Sem dúvidas, a gente vai estar lá para te receber. Se precisar. Maravilha. Então, obrigado pessoal, obrigado a todo mundo que assistiu. Obrigado. E até uma próxima. Resolvido, né? Uma surpresa. Aqui não é igual TV, né?